Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo de direito penal, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o artigo 317 do Código Penal, que trata do crime de corrupção passiva. Esse artigo 317 é composto por um caput e dois parágrafos. No caput a gente tem ali, né, o crime, modalidade simples. No parágrafo primeiro nós temos um aumento de pena, uma majorante. E no parágrafo segundo nós temos uma modalidade privilegiada do crime de corrupção passiva privilegiada. Vamos ao caput, né? No caput o legislador, ele diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, olha só. O crime de corrupção passiva, ele pode ser praticado em três modalidades diversas, ou seja, ele é composto por três núcleos do tipo. O que são núcleos do tipo? São os verbos, que nesse caso é solicitar, receber e aceitar. Solicitar no sentido de pedir, tá? Não confunda o pedir do solicitar com o exigir lá da concussão, tá? Que é um crime anterior, tá? Aqui no sentido de pedir, lá na concussão, quando a gente fala de que o funcionário público ele exige a vantagem, você dá aí um sentimento de medo, né, causado ali na vítima. Aqui não, ele tá fazendo um pedido, tá? Tá pedindo. Então, olha só, solicitar quer pedir a vantagem devida. Então, por exemplo, eu sou um policial rodoviário e aí eu vejo um motorista trafegando em excesso de velocidade superior à exigida naquela via. Eu paro aquele motorista e falo pra ele: olha, se você me der R$500, eu não aplico a multa a você. Ou seja, eu estou solicitando, eu estou pedindo uma vantagem indevida em razão da minha função. Eu estou pedindo: olha, você me dá R$500 que eu não aplico a multa por excesso de velocidade. Beleza? Agora, na modalidade receber, seria se eu tô ali, polícia rodoviária, o veículo passa com velocidade superior da permitida, eu paro aquele veículo e o motorista vira pra mim com a mão cheia ali, com R$500 na mão, e fala: toma, e me oferece, né? Fala: toma esses R$500, eu não aplico a multa a mim. Então, nesse caso, se eu pegar aqueles R$500 na mão do motorista ali, eu estou recebendo a vantagem indevida. E aceitar é no sentido de você aceitar a promessa é uma vantagem. Então, por exemplo, eu tô ali trabalhando como policial rodoviário e aí passa o veículo em velocidade superior, eu paro o veículo e o motorista vira pra mim e fala: olha, se você não aplicar a multa, eu vou depositar R$500 na sua conta bancária. Então eu falo: tá bom, e vou lá e escrevo a conta bancária pra ele. Nesse caso eu estou aceitando, mas não aceitando a vantagem em si, mas sim a oferta dessa vantagem. Estou aceitando a promessa de receber uma vantagem indevida, né, em razão da minha função ali, beleza? Então, gente, uma outra observação que eu quero fazer é que o crime de corrupção passiva é um crime formal. O que significa dizer que independe do resultado naturalístico. Qual seria o resultado naturalístico nesse caso? O resultado naturalístico seria a obtenção efetiva da vantagem. Então, olha só, vamos supor, eu posso ter solicitado ali nesse exemplo que eu dei, eu posso ter falado pro motorista: olha, se você me der R$500, eu não vou aplicar a multa. E ele virar pra mim e falar: não vou te dar R$500, pode aplicar a multa. Ou seja, ele não aceitar, né, a minha solicitação, o meu pedido de vantagem indevida. Então, nesse caso, eu não vou ter praticado o crime? Sim, vou ter praticado o crime. Por quê? Porque basta eu, enquanto funcionário público ali, na minha função ali, pedir uma vantagem indevida. Basta a solicitação, tá? Então se trata de um crime formal porque independe da obtenção da vantagem, beleza? Gente, uma observação que eu quero fazer aqui também no caput é que ele fala assim, ó: solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função. Como assim, ainda que fora da função? Eu posso ter feito isso no meu período de férias, eu posso ter feito isso no meu período de descanso, eu posso ter praticado este crime sei lá, em período de licença, não importa. Mesmo que eu esteja fora da minha função, que eu esteja num período de férias, num período de descanso, num período de licença, não importa, tá? Só o fato de eu
tá praticando ali ser funcionário público e tá dentro das minhas atribuições, eu já estou praticando o crime, beleza? E aí ele segue falando, ou antes de assumi-la. Como assim antes de assumi-la, gente? É que um funcionário público, para ser funcionário público, tem que passar por 3 etapas. Primeiro ele passa no concurso público, depois ele é nomeado e depois ele assume a posse, né? Então quando ele fala ali antes de assumir, ela quer dizer que se eu passei no concurso público, fui nomeada, eu ainda não assumi, vou supor, vou assumir o cargo, vou assumir a função daqui a 3 semanas. Cometi o crime de corrupção passiva antes dessas 3 semanas, ou seja, eu cometi o crime de corrupção passiva antes de assumir a minha função. Tem problema isso? Eu não vou ter praticado o crime? Sim, vou ter praticado o crime. Por quê? Porque o legislador é bem claro que, mesmo que eu tenha praticado essa conduta antes de assumir a função, é crime de corrupção passiva. Outra observação que eu quero fazer aqui, de acordo com o caput do artigo 317, é que ele fala assim, em razão... Não, desculpa, peraí. Que ele fala, ele traz a palavra, a expressão função, né? Indiretamente, ainda que fora da função. Gente, o uso da palavra função aqui pelo legislador foi estratégico. Como assim estratégico? Porque ele fala função ao invés de cargo. Porque a função, ela abrange mesmo aquelas pessoas que estão exercendo funções públicas de modo temporário e mesmo sem remuneração. Um exemplo seria o mesário, né? Lá da Justiça Eleitoral, né? O mesário ali na época de votação. Ele é um funcionário público. O estagiário é um funcionário público, né? O estagiário do fórum, por exemplo, é um funcionário público. Então, é um funcionário público temporário, não foi concursado, etc. Às vezes, no caso do mesário, nem mesmo recebe para isso, mas não deixa de ser funcionário público e também vai estar cometendo este crime, beleza? Porque é mais uma questão, né, gente, de proteger a confiança, a moral, né, da administração pública, tá? Deixa eu ver, outra observação que eu quero fazer aqui é que o crime de corrupção passiva, ele é um crime que tem como elemento subjetivo o dolo com fim específico de agir. Como assim fim específico de agir? Porque a vantagem tem que ser obtida para mim ou para outrem. Olha só, solicitar ou receber para si ou para outrem. E aí, gente, uma observação, esse para outrem não abrange a administração pública. Como assim? Ah, se eu obtenho uma vantagem indevida e essa vantagem indevida não é para mim, mas sim para a administração pública, eu não estou praticando o crime de corrupção passiva, tá? Esse outrem aqui que o legislador fala não abrange a administração pública, tá? Outra observação que eu quero fazer é que o legislador ainda fala que o funcionário público, ele pode praticar esse crime de forma direta ou de forma indireta. Como assim? Eu posso eu mesma solicitar a vantagem, ou eu mesma receber a vantagem, ou eu posso delegar isso a outra pessoa, entendeu? Eu, como funcionário público ali, vou lá e peço para outra pessoa receber aquela vantagem em meu nome, ou peço para outra pessoa ir lá e fazer a proposta ali, né, e pedir a vantagem devida em meu nome. Então, nesse caso, é de forma indireta. Por quê? Porque não foi feito por mim, mas sim por interposta pessoa. Então, quando o artigo fala aí, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, direta quando o funcionário público mesmo pede, recebe. E indireta quando ele faz isso por meio de outra pessoa, tá? Delega a outra pessoa receber ou solicitar, tá? Gente, e outra observação para fechar o caput é quando o legislador fala aí, mas em razão dela, ou seja, ele pede uma vantagem ou ele recebe uma vantagem em razão da função que ele desempenha, quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que eu estou prometendo fazer, né, para receber a vantagem indevida, ou deixar de fazer para receber a vantagem indevida, ela tem que ser uma das atribuições minha, tem que estar sobre a minha competência, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou agente penitenciário e uma esposa de um detento chega pra mim e fala, olha, eu prometo te dar aí R$5.000 se você... Não, ou ela oferece, ela pega e fala, olha aqui, te dou aqui R$5.000 se você mudar o meu marido de cela, porque não tá legal naquela cela ali.
Beleza, eu pego aqueles 5 mil reais pra fazer isso. Só que não é da minha competência, não é da competência do funcionário público, desculpa, não é da competência do agente penitenciário essa mudança, essa troca de cela. Então, nesse caso, eu estou praticando ali o que, gente? Eu estou praticando, na verdade, era um estelionato, né, com a coitada da mulher, porque não é da minha competência a realização da troca de celas, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra observação pra fazer. Outra observação que eu quero fazer também é na questão de um funcionário público que já foi exonerado, tá? Eu vi na doutrina até uma pergunta em questão a isso, como funcionário público era até um agente penitenciário mesmo, que tinha sido exonerado, só que ele ainda não tinha cumprido, né, a exigência de deixar a função dele, então ele ainda estava exercendo a função ali de forma irregular, ilegal, só que ele já tinha sido exonerado. E aí perguntava se nesse caso, né, o agente penitenciário pegou um dinheiro de esposa de um detento para trocar o detento de cela, só que ele já era exonerado, ele vai responder pelo crime do artigo 317? Ele não vai responder pelo crime do artigo 317, ele não vai responder por corrupção passiva por 2 motivos. Primeiro, se é exonerado, não é mais funcionário público para fins penais, tá? Então, olha só, o funcionário público exonerado para fins penais não é mais funcionário público. Então, só por aí, ele já não responderia pelo crime. Mas o segundo motivo é que ele nem pratica, mesmo que ele não tivesse sido exonerado, ele não estaria praticando o crime do artigo 317 de corrupção passiva. Por quê? Porque não é da atribuição, não é da competência dele, do agente penitenciário, a troca de celas, como eu já disse. Então ele tá praticando, na verdade, o estelionato, tá? E no caso aí dele tá ainda, já foi exonerado e tá ainda cumprindo com a função pública de agente penitenciário de forma ilegal, ele tá praticando o crime de exercício funcional ilegalmente prolongado, acho que é isso mesmo, prorrogado, enfim, que é do artigo 324 do Código Penal, tá bem? Gente, outra observação que eu quero fazer com vocês sobre o crime de corrupção passiva é que não é aplicado nos crimes contra a administração pública, assim, não é aplicado no crime da corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal, o princípio da insignificância, ou seja, não importa qual foi o valor, por mais insignificante que seja o valor recebido, né, vantagem indevida recebida aí pelo funcionário público, tá? Por quê? Porque aqui se trata de uma questão, como eu disse, né, de honra da administração pública, enfim, da moral da administração pública, então não importa o valor da vantagem obtida, a vantagem indevida obtida, tá? E aí, uma outra observação que eu quero fazer pra vocês, que no caso, por exemplo, de um funcionário público receber presentes, né, no Natal, no Ano Novo, no dia do funcionário público, enfim, isso não configura o crime de corrupção passiva, tá? Não tem problema nenhum ele receber presentes, né, gente? Pelo amor de Deus, também é ser humano, também tem direito de ser feliz, né? Mas não tem problema nenhum receber presentes em datas comemorativas, assim também como não tem problema aquelas pequenas gratificaçõezinhas, por exemplo, vamos supor que eu sou promotora de justiça e aí teve uma audiência lá no tribunal do júri e de um homicídio e o homicida foi condenado ali, o réu foi condenado, aí a família da vítima chega pra mim e me dá uma caixa de bombom meio que em agradecimento, né, ao homicida ali, ao cara que matou a filha deles, por exemplo, ter sido preso, ter sido condenado. Gente, isso não tem como ser punido, primeiro porque não tem dolo nesse caso, não tem o que se falar no crime, porque não tem dolo, tá? Não era a intenção do promotor condenar pra receber uma caixa de bombom, não. E também pela questão, né, gente, do senso social de justiça, né? Pra família ali foi um ato, né, tipo um agradecimento, como se fosse um favor do promotor ali, enfim, a atuação dele enquanto promotor. Então, assim, não tipifica o crime de corrupção passiva, tá bem?
Vamos passar agora para o aumento de pena que está descrito no parágrafo 1º do artigo 317, que fala assim: a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Gente, aqui é o que o STF já chamou de... STF, o STJ, não sei o certo agora, mas enfim, que já chamou de corrupção passiva exaurida. Por que corrupção passiva exaurida, gente? Porque, como eu disse pra vocês anteriormente, a corrupção passiva se trata de um crime formal, ou seja, eu não preciso obter a vantagem indevida, eu não preciso fazer aquilo que eu prometi fazer ou deixar de fazer. Basta eu ter solicitado, ter aceitado, ter, recebido. Então, gente, aqui no parágrafo 1º, se eu fizer aquilo, deixar de fazer aquilo que eu prometi fazer ou não fazer, eu vou ter um aumento de pena. Então, o tribunal chamam isso de corrupção passiva exaurida, porque eu tenho um exaurimento do crime. Porque já é crime a partir do momento que eu recebi, que eu aceitei, ou que eu pedi uma vantagem indevida em razão do meu cargo. Já foi crime. Mas, além disso, eu fiz o que eu prometi, entende? Então, ou seja, eu exauri o crime. Então, eu vou ter um aumento de pena porque eu exauri o crime, porque houve o exaurimento do crime, né? Acabou tudo. Então, um exemplo pra gente entender melhor, né? Ele fala aqui, ó, a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá. Tô lá, sou policial rodoviário, passa um carro em alta velocidade, eu paro ele, o motorista fala: se você não aplicar a multa, eu deposito R$500 na sua conta, por exemplo. É uma promessa, ele tá me prometendo ali. E eu tô prometendo o quê? Não aplicar a multa. E aí eu realmente não aplico a multa. Só o fato de eu ter falado, tá bom ali, eu já tinha praticado o crime. Mas além disso, eu realmente não apliquei a multa. Ou seja, houve exaurimento do crime. E aí a gente vem aqui pro parágrafo 1º, quando ele fala ali, ó: se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar. Olha só, deixei de praticar. Eu tinha que ter aplicado a multa, não apliquei. Eu fiz o que eu falei que não ia fazer. Estranho, né? Mas enfim, eu tinha que aplicar a multa e realmente não apliquei. Então aqui, ó, vai ter aumento de pena porque houve exaurimento do crime. A partir do momento, voltando aqui, a partir do momento que eu falei, tá bom, vamos deixar assim então, você deposita lá e eu não aplico a multa. A partir do momento que eu concordei com a promessa ali do motorista, já pratiquei o crime do artigo 317. Mas eu fui além de praticar o crime do artigo 317, eu exauri aquele crime. Eu realmente não apliquei a multa, então vai ter um aumento de pena pra mim aí do parágrafo 1º, que é um aumento de 1/3, tá? O parágrafo 2º fala pra gente assim: o parágrafo 2º, como eu disse, é o que a gente chama de corrupção passiva privilegiada. Por que privilegiada, gente? Porque tem uma diminuição de pena aí, tá? O parágrafo 2º, ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou seja, se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo, sendo de competência do GCRIM, né, que é o Juizado Especial Criminal, e vai ser de competência do GCRIM, aí você tem todos aqueles benefícios, processo processual, transação penal, etc. Vamos lá. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo ou a pedido ou influência de outrem. Olha só, por que é privilegiado? Porque aqui o motivo do funcionário público praticar ou deixar de praticar alguma coisa que não devia fazer não é para ele receber uma vantagem indevida, é sim por uma questão de aceitar um pedido, de ser influenciado por alguém que ele gosta muito, por exemplo. Vamos supor que o funcionário público ali, no caso, tem uma namoradinha e aí ela, né, pede pra ele emitir uma certidão que ele não devia emitir, por exemplo, uma certidão, um relato falso, e ele faz isso, né, não porque ele quer uma vantagem indevida, mas por questão de não gostar da pessoa, de ter sido influenciado ali por um pedido de alguém que ele gosta, etc, pra não ficar mal com a pessoa.
nesses sentimentos humanos, né? Então, indevido à consideração com a nossa parte humana de ser, né? Com os nossos sentimentos, você tem aí um crime privilegiado, tá? Porque é menos grave, realmente, não era pra receber uma vantagem devida. Às vezes até mesmo por uma fragilidade humana, né? Não defendendo, tá, gente? Mas enfim, só pra vocês entenderem. Por isso aí que tem aí a justificativa de ser um pouco mais brando, pouco não, bem mais brando, né, a penalidade pro funcionário público que age, que pratica um ato de ofício infringindo um dever funcional por ter tido, em função de um pedido de alguma pessoa ou de uma influência de alguma pessoa, beleza? Então, gente, acho que nós ficamos por aqui, né? Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Ah, qualquer coisa, os comentários estão aí, tá? Para dúvidas, esclarecimentos, sugestões. A gente tá conversando e aprendendo e crescendo juntos. Um beijo, até o próximo vídeo.